Quando surge, família Palmeiras, ligar aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de Palmeiras 1, Fluminense também 1, jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Sub-17. Vocês sabem, né? São dois grupos, o Verdão lidera com folgas o grupo B, com 16 pontos agora, são 5 vitórias e 1 empate até aqui na competição. O segundo colocado do grupo B é o Cuiabá, que tem 10, Verdão a 6 pontos na frente, portanto, do vice-líder, e é a única equipe da competição que ainda não perdeu. Daqui a pouco tem os dois gols da partida. O gol do Palmeiras foi marcado pelo Murilo Dourado, que está arrebentando no Brasileirão Sub-17, sexto gol dele em 6 jogos disputados, exatamente média de 1 gol por jogo. E tem o gol do Fluminense também, além de grandes defesas do Cauã Lima, goleiro do Palmeiras, que foi um dos personagens da partida, com pelo menos 4 defesas difíceis ao longo dos 90 minutos. O técnico Gustavo Almeida fez algumas mudanças em relação ao jogo anterior do Campeonato Brasileiro, na semana passada. Vale lembrar que o Campeonato Paulista Sub-17 voltou, né? Ficou paralisado por um tempinho, voltou na penúltima rodada da segunda fase, e o Palmeiras se complicou um pouquinho ali, porque perdeu 2 pro Ituano, né? Aí teve que ganhar, vai ter que ganhar ainda o último jogo, já disputou o penúltimo no último final de semana, por isso teve que usar a força máxima contra o Brasília, fora de casa, venceu bem por 4-1, mas aí agora contra o Fluminense precisou poupar alguns jogadores, ou enfim, a gente não sabe exatamente se poupou, se perderam posição, mas fato é que alguns atletas que vinham sendo titulares nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro começaram no banco. Caso, por exemplo, do Luiz Santana, que é um zagueiro, o Eric Belé, meio atacante, o Isaac tinha sido titular no último jogo, agora diante do Flu ficou no banco, enfim, uma escalação um pouco mudada. Então ficou da seguinte maneira: o Cauã Lima, destaque do jogo no gol, camisa 1. Tivemos uma linha de 3 zagueiros, né, mas só um zagueiro de origem, o capitão João Paulo. E aí tivemos 2 laterais compondo a linha defensiva, o Luiz Saboia pela direita e o Marcos Vinícius pela esquerda. Então tiveram que marcar mais, ficar mais ali, né? Eles que estão acostumados mais a atacar tiveram que defender mais para formar uma linha de 3 ali defensivamente. E aí entraram 2 alas no time, o Derek pela esquerda e o João Gabriel pela direita. Aliás, o João Gabriel foi um dos grandes destaques da partida, talvez melhor jogador de linha do Palmeiras, né? Acabei de falar que o Cauã Lima para mim foi o grande destaque do jogo, mas se a gente falar de jogador de linha, João Gabriel foi muito bem, criando belas jogadas pelo lado direito, daqui a pouco a gente vai assistir, e participou também do gol do Murilo Dourado. Tivemos 2 volantes, aí foi mantida a dupla que vinha jogando, Luiz Pacheco ao lado do Jorginho, e o trio de ataque, Juan Gabriel com a camisa 10, lá na frente, Antônio Marcos e nosso artilheiro Murilo Dourado. O primeiro tempo foi impressionante, lá e cá, né? Tivemos muitas oportunidades de gol para ambos os lados, primeiro com o domínio do Palmeiras, o Fluminense equilibrando as ações, obrigando o Cauã a trabalhar, depois foi o Palmeiras quem abriu o placar, talvez o melhor momento do Fluminense, o Verdão foi lá e fez o gol, aí depois o Fluminense empata o jogo, então foi literalmente lá e cá. A primeira grande chance foi do Palmeiras, ó, João Gabriel, para variar, fazendo boa jogada pela direita, acreditou no lance, cruzou, e o Juan Gabriel perdeu o gol de cabeça, ó, é um dos artilheiros aí do Sub-17 na temporada, um dos bons jogadores e jovem ainda, né, nascido em 2008, acabou perdendo esse gol de cabeça, mas ele viria participar ativamente do gol do Dourado, daqui a pouquinho a gente vai assistir. Mas antes, Cauã trabalhando, né? Olha aí, ó, primeira grande defesa do Cauã Lima, viriam mais dessas ao longo da partida. Só que quem abriu o placar foi o Palmeiras, né? Presta atenção na jogada, porque o Cauã Lima participa também do gol, né? É dele o lançamento, aí a bola ultrapassa todo o campo, o João Gabriel acredita no lance, ganha, toca lá pro Juan Gabriel, ele tenta, mas o chute acabou não saindo ali, mas aí ele dá assistência para o gol do Murilo Dourado. E atenção, com esse 6º gol no Campeonato Brasileiro Sub-17, o Murilo Dourado se torna um dos artilheiros máximos da competição. Tá numa fase impressionante, aliás, se a gente contar a última partida de Campeonato Paulista contra o Brasília, que eu citei agora há pouco, ele fez gol também nesse jogo, então nos últimos 4 jogos do Palmeiras ele tem 5 bolas na rede, momento sensacional do nosso camisa 9. Bom, mas o Fluminense empatou ainda no primeiro tempo, uma falta cobrada rápida, e o Wesley Natan conseguiu passar pelo Luiz Saboia e tocar pro gol. 1-1, terminou dessa maneira a primeira etapa. Detalhe ali, né, 2 jogadas que eu mostrei do Fluminense foram pelo lado esquerdo, ou seja, do lado que o Saboia tava, né, que é um lateral direito, mas jogou na zaga, para mim deslocado ali, não gostei tanto desse esquema com 2 laterais de origem fazendo a linha de 3 defensiva. No intervalo, o técnico Gustavo Almeida colocou um zagueiro daí, né, saiu exatamente o Saboia para entrar o Luiz Santana, só que o Luiz Santana é canhoto, né, então ele não foi jogar na direita não, quem caiu pela direita foi o capitão João Paulo, o Luiz Santana ficou no meio e o Marcos Vinícius permaneceu como uma espécie de zagueiro ali
pela esquerda. E também teve uma alteração no meio, aí um volante por outro, saiu o Jorginho e entrou o Daniel Weller. Bom, o segundo tempo foi mais ou menos igual ao primeiro, só que faltaram os gols, né? Mas continuaram saindo defesas importantes do nosso Cauã Lima, como esse lance aí, ó, cara a cara com o atacante do Fluminense, ele acabou salvando mais uma. Me arrisco dizer que se não fosse o Cauã Lima, o Palmeiras sairia de campo derrotado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Sub-17. Durante a segunda etapa entraram atletas que vinham atuando nos últimos jogos, o Eric Belé entrou, o Isaac entrou, o Heitor também, que é um atacante que fez gol no último jogo do Campeonato Paulista contra o Brasilis na goleada, o Heitor fez um dos gols também. O Gustavo Almeida tentou dessa maneira, mas enfim, não conseguiu passar pela defesa do Fluminense, terminou mesmo 1-1, repito, Palmeiras líder absoluto do Grupo B, agora com 16 pontos ganhos. E o Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, às 15 horas, contra o Bahia, de novo em casa, de novo na Academia de Futebol 2, lá em Guarulhos. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito, muito importante pra gente. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.